situação, né? Que o regramento de provas mudou. Provas de pandemia mudou. Agora engraçado. A prova nossa vai ser só na hora de aula mesmo? Porque a gente ficava 24 horas estudando, fazendo a prova? Pois é, o João mandou a outros coordenadores mandaram lá no grupo de professores falando essa novidade agora, que seria esse horário de aplicação de prova. Porém, a turma de sexta-feira pediu com jeitinho e tal, porque é complicado, não sei o quê, e eu não estou disposta. Não estou disposta a caçar confusão com o aluno, não estou disposta a piorar a vida de vocês, porque aí vocês ficam doidos, piora a minha vida também, né? Os mosquitos aqui. Então, eu vou abrir a prova meia-noite, só que eu não vou escrever isso em lugar nenhum. Né? Quem frequenta a aula vai saber, quem me perguntar vai saber. Eu não vou mandar por escrito isso no AVA e nem vou pôr, lá no AVA eu vou pôr a regra, que é de 19 às 8h40, eu acho, que é a aplicação de prova. Deixa eu até abrir aqui, ó. Aplicação de prova. Eu sei que isso vai me dar um problema também, porque os alunos vão ficar perguntando isso toda hora. Mas tudo bem, vamos possível. Eu acho que, não sei se eu sobrevivo até o fim desse mês, não estou com dúvidas. Eles falaram o seguinte, que cadê o texto do João, gente? E hoje vai ser devagar, hein? 8h40, é até 8h40, 19 às 8h40. 1h40 para fazer prova, sabe? Sinceramente. Eu também tenho minhas convicções e eu não... A minha prova vai ser no horário... As avaliações serão remotas. Não, mentira. É 19 às 21h50. Na semana de prova, devemos ficar disponíveis. Eu que deveria ficar disponível nesse horário online, mas a prova vai até às 9h50. Formulário aberto. Não sei se vocês têm aula com outros professores, ou os outros professores vão seguir essa regra. E se reclamar, eu juro por Deus que eu peço demissão. Porque, assim, sinceramente... Porque tem alunos e alunos, né? Tem aluno que reclama, às vezes a gente favorece a turma e um aluno resolve que quer reclamar. E aí, ó, se reclamar, um beijo, um abraço. Eu vou liberar, eu já até fiz aqui, vou abrir, vou mostrar para vocês os cabeçalhos da prova. Quem já estudou comigo viu que eu faço isso, né? Eu abro os cabeçalhos de prova, eu falo mais ou menos o que vai cair, né? Ai, meu Deus, não sei nem o que eu estou procurando. É o Forms. Eu não estou bem, eu tenho que ir numa barragem amanhã. Não é na barragem, tem que ir numa mina. Amanhã, de uma certa barragem aí, que não precisa eu falar o nome, que eu falei que não vou falar. Mas, e eu não estou bem. Bateu uma coisa ruim, sentimento ruim. Mas isso é normal. Eu fico desesperada com coisas, com novidades, né? E aí, essa aí é a prova oficial 1 dos materiais. Essa primeira vale 1000 pontos. Ela vai ser aplicada dia 28/9. Se Deus abençoar, essa informação está correta, 28/9. Mas deveria ser, eu nem vou pôr o horário no cabeçalho, porque... Aí, olha só. Quando eu vou aqui configurar, né? Olha lá, ela está configurada para ir até errada mesmo, só o dia 28. No dia 28, é porque... gente, vamos sofrer com as coisas. Geralmente assim, né? A prova, ela tem
Vai ter 10 questões fechadas sobre o conteúdo da matéria. Se hoje eu conseguir finalizar até onde eu quero ir, eu vou aplicar até onde, né, até onde eu finalizei. Se não, se eu não der conta, aí eu marco depois uma aula num outro horário com vocês, mas aí a matéria vai só até a aula passada. E, né, vamos ver aqui se eu não desmarco. E aí, que eu estou esperando, às vezes, dar uma melhorada na temperatura. Melhor. Aí, vou tirar aquelas 24 horas dali. E o aluno pode, né, as 3 disciplinas minhas, elas são... Tem bastante cálculo, todas 3, né? Que é uma benção. E aí, vocês podem, e eu recomendo que entregue a memória de cálculo, que aí eu considero alguma coisa, né? O aluno erra a questão, depois perde alguma coisa, e essa matéria é difícil, né, gente? Pensar nisso. Aí entrega a memória de cálculo pelo meu e-mail, né? Faz no papel, a parte e tal, entrega. Se fez tipografia, lembra. Quem não fez, eu faço assim, por enquanto, por causa das aulas online. Não adianta você me entregar nem trabalho, nem memória, igual a do colega. Ano passado eu tirei ponto, dei 0 para todo mundo que entregou o trabalho idêntico. Idêntico que eu falo é assim, é a mesma coisa, mesmo formato, né? Às vezes o cara pega o xerox do exercício do colega, pega o PDF do colega e me entrega. E aí eu zero é todo mundo, porque não tem como eu saber quem foi que copiou de quem, e eu nem aviso. E o aluno, com esse tanto de ponto também que vocês têm, que tem ponto no AVA, que tem ponto não sei o quê, e tem... Você nem fica sabendo que eu zerei o exercício, se pá. Mas, enfim, se você entregar repetido e eu pegar, eu tiro o ponto. Mesma coisa com a memória de cálculo, tá? Eu não considero. Eu coloquei ali que os casos particulares devem ser discutidos comigo. Isso é porque eu fiz essa prova no final de semana. E eu fiquei sabendo da novidade na segunda-feira. Então, eu não terei ali, né? Porque ali eu vou estar disponível para consultas no dia da prova, no horário estipulado lá. Eu até mandei para vocês no grupo de WhatsApp, de 19 às 20h40. Mas quem já me mandou mensagem ao longo do dia, e às vezes eu respondo, porque me incomoda com as mensagens não respondidas. Me incomodam. Então, geralmente eu respondo, a não ser que seja uma bobagem. Às vezes o aluno fala uns trem comigo que eu faço questão de não responder, né? Mas se você for polido e perguntar, polido assim, não precisa ser, né, um gentleman, não, mas é porque tem aluno que acha que eu estou por conta. Tem aluno e aluno, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí, assim, às vezes eu respondo, às vezes não, né? Se você não for grosso comigo, a chance de eu responder é maior. E qualquer dúvida, assim, mas essa dúvida sobre a prova, sobre o conteúdo e tal, pode entrar em contato. Tá? Aí a prova vai cair assim, unidade 1, 2 e 3. Não, mentira. Sessão 1, 2 e 3 na unidade 1. Sessão 1 da unidade 2. E talvez sessão 2 da unidade 2, dependendo da força de vontade que eu tiver hoje, que está muito baixa. Porque era para a gente ver aqui aquele conteúdo do... Deixa eu até ver aqui. Deixa eu refrescar minha memória. O que eu coloquei na prova? Coloquei questões teóricas, questões de cálculo. Quando eu ponho essas questões de cálculo, são semelhantes com o que a gente tem na apostila, né? Ou semelhantes com aquilo que eu expliquei durante a aula, né? Talvez um outro pode achar um pouco mais difícil. Tem questão que é Ctrl+C, Ctrl+V da apostila, porque eu fiquei com muita força de vontade e falei assim, vou colar igual. Essa apostila de resistência ela é mais confiável que as outras, então eu vou colocando. Então, tem exercícios muito parecidos. Hoje eu vou fazer esse aqui, que eu estou olhando para a cara dele, para ver se vai, se não, qualquer coisa eu tiro dali.
Que calor que é esse? Deixa eu ver o que mais. Né? Talvez eu troque essas questões. Teve uma questão que eu falei, né, durante a aula, eu estou olhando para ela aqui. Eu falei durante a aula que ela ia cair do livro do Ribelê. Questões de momento de inércia, né? Lá da unidade 1, muita gente faz matrícula tardia e não pegou essa parte. Não é uma conta difícil igual a da apostila, que é aquele perfil caixão, não é tão difícil. A seção T, que é para calcular ali o momento de inércia. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Bom, talvez eu faça algumas alterações ainda esse fim de semana, para dar uma facilitada aqui, confesso que foi corrido esse semestre. Esse início de semestre não deu para fazer muita coisa. Essa questão aqui de carga, eu pus aqui na prova uma questão com a carga triangular. E eu não fiz exemplos de carga triangular, talvez eu tire. As outras eu acho que eu fiz. Vou tentar fazer essa aqui hoje, para ficar igual lá, né? Para vocês já terem visto ela em sala. Mas é uma prova grande. Por ser uma prova grande, também não acho legal eu dar ela toda só nesse horário que tá. Mas é segredo nosso, né? Que eu vou deixar a prova liberada lá. Por 24 horas para vocês fazerem. E teve até aluno reclamando com o João tá macho. O aluno reclamou que não consegue chegar a tempo, porque trabalha, eu falei, mas e se tivesse aula, né? Como é que esse aluno faria? É porque durante a pandemia, a gente se adaptou a outros ciclos. Eu, por exemplo, né, se for falar assim, olha, agora as aulas são presenciais, eu teria problemas para me adaptar, porque eu acostumei, né, a vir para minha casa, dar aula de roupinha mais fresquinha, etc., ficar mais à vontade durante a aula. Então, talvez seja difícil para o aluno. O aluno que não tiver acesso à internet, nesse horário de prova, pode ir lá na faculdade fazer a prova lá no laboratório. E aí eu vi assim a imagem do caos, porque não está podendo aglomerar ainda. E o aluno aproveita que a prova é online e faz a prova em grupo. Eu sei disso. Eu não me engano. Eu já fui aluna, o meu marido, ele é aluno, ele faz a prova aqui com os amigos dele, online. E aí os alunos vão querer combinar de ir todos juntos, fazer, né? Eu pensei num dos cenários. Isso aí vai dar ruim demais, porque imagina, você resolve todo mundo ir fazer prova lá na faculdade. Vai dar ruim. Outra coisa que eu acho que lá também não está preparado para isso ainda. Eu conheço a faculdade, eu conheço os funcionários da faculdade, os funcionários do TI. Por isso é que eu, né, queria falar que eu mesmo tenho minhas ressalvas e por isso eu vou adotar o meu protocolo de prova. E ciência. Aí, hoje, qual matéria que é hoje? Hoje é flexão normal. Alguém quer perguntar alguma coisa da prova? Ai, Jesus amado, eu não vou sobreviver esse ano, não vou chegar morta. Não, faço errado, onde é que eu tô, gente? É porque o Google mudou as coisas de lugar. Ali, ó, aula 5. Não, eu falei que eu não vou dar equação da minha elástica. E eu não vou mesmo, não. Depois, no final da aula, se der tempo, eu volto aqui. Porque assim, vou contar a vida de professor para vocês. Se você pega muito leve na matéria, se você pega muito pesado na matéria, os alunos não te acompanham. Né? Eu estudei resistências materiais há 200 anos atrás, trabalho na área, então eu tenho outra visão das coisas. Então, se eu
der a matéria, e o Pitágoras, ele exagera os conteúdos da apostila, ele coloca tudo, né? Se você for seguir o conteúdo todo da apostila, muito aluno não vai acompanhar. Se você não seguir o conteúdo todo da apostila, tem aluno que reclama que está muito fácil. Então, a gente fica ali num limite. Por exemplo, olha, professora, eu vou formar sem ver linha elástica, né? Por exemplo. E, assim, a carga horária é inadequada. A carga horária de aula, eu precisava de mais tempo para dar essa disciplina do jeito que essa disciplina está fazendo na apostila. E aí eu não consigo, nenhum semestre de resistência dos materiais, eu consegui dar todo o conteúdo. Porque é muita coisa. E aí, dependendo da turma ainda, e dependendo, né, eu estou passando por excesso de trabalho, eu já não tenho forças, mas hoje estou assim. E aí eu já não consigo dar o conteúdo todo da forma que eu queria, apesar de eu ficar em algumas aulas até 10 horas da noite. Né? Dureza. Oh, Deus, troquei o negócio. Vou lá de cá. Eu tenho que ligar o tablet. Não, gente, hoje tá dureza. Ô, gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tô muito calada. Só se vai ter uma revisãozinha hoje. Não tem. Hoje eu não tava querendo nem dar aula. Eu só tô aqui por quê? Porque eu tinha que terminar esse conteúdo aqui. Eu posso fazer revisão, eu dou em toda a aula também. Por quê? Porque quando eu começo aquele exercício, né, igual o exercício que eu preciso entregar, eu começo aquele exercício, eu calculo reação de apoio, faço diagrama de cortante. E faço. Isso aí é unidade 1 ainda. Quando eu calculo o momento de inércia, é unidade 1 também. A matéria, ela vai seguindo. Entendeu? Uhum. Ela está seguindo. Então, toda vez que eu começo um exercício, eu tenho que começar do zero. Né? Só que na hora que eu calculo, por exemplo, eu tento não colocar nos exercícios uma seção T. Mas lá na oblíqua, a gente vai ver com a seção T. Por exemplo, porque a flexão oblíqua, ela é com a flexão T. É com a seção T. Jesus. Ai. Então, eu vou fazer o exercício que eu preciso entregar. Não, vou tentar mudar a seção transversal. Vou fazer aquele exercício com uma seção transversal diferente. Porque, né? Não, mentira, não dá para fazer. Porque eu preciso da força normal e não tem uma força normal naquele exercício, tá? Eu posso até pegar aquele exercício e colocar uma força normal. Então. Aí a gente tenta fazer alguma coisa assim, tá? Mas, então, lá, eu ia precisar de pré-aula. Não. Tá foda. Hoje eu deveria falar, eu vou fazer assim, vou falar de flexão normal composta e vou fazer um exercício no final da aula e a gente vai falando do conteúdo da prova. Aí a gente vai falar flexão normal composta. Flexão normal. A gente viu flexão normal composta. Eu acho que hoje eu vou só confundir a cabeça de vocês. Lá na aula passada, para dar um enredo aqui, né? Cadê o negócio que devia compartilhar ali na tela? Lá na aula... Entendeu, Paulo? Aqui. Vou tentar. Não, agora vai. Lá na aula passada, a gente falou de flexão normal. Não, flexão simples. O que isso significa? Que eu tinha lá uma viga
Bi apoiada, com carregamento distribuidamente distribuído. Né? Ela tem ali o comprimento dela, por exemplo. Aí eu tenho uma carga P. Estou dando um exemplo. Então, aí eu vou calcular as reações de apoio e vou encontrar um valor aqui, né? Para o meu momento máximo. Por exemplo, né? Aí eu pego esse momento máximo e só tem momento nessa viga. Quando eu só tenho momento nessa viga, a minha tensão máxima vai ser o meu momento vezes a distância de aplicação da carga dividido pelo momento de inércia. Bom, aqui já está, né, a matéria que a gente já viu até hoje, né? Momento de inércia. Unidade 1, seção 1. Esse momento aqui, ó, é o momento ponto, lá já é a unidade 1, seção 2 e 3, né? E o Y ali também é uma característica da seção, dependendo de onde eu estou analisando o ponto, essas coisas. O momento de inércia é uma característica da seção. Se eu tenho uma seção retangular, né? Base vezes altura, eu sei calcular meu momento de inércia, que vai ser base vezes altura ao cubo sobre 12. O que mais que a gente pode fazer aqui na prova, por exemplo? Vai cair uma viga. Deixa eu abrir o outro lá, que isso aqui vai ficar muito rabiscado, né? Misericórdia. Eu vou ter lá uma viga. Ai, o trem não abre, as coisas não funcionam. Que matéria será que é essa aqui? É solos. Eu tenho lá. Gente, vai dar não. Eu tenho lá. Eu tava falando. Tá dando a viga, bi apoiada. Com diversos carregamentos. Aqui eu tenho as reações de apoio, né? RB e RA. Eu tenho uma carga aqui, ó. 3 cargas, vamos supor, de 10 kN. 10 kN. 10 kN. Isso aí é uma viga semelhante ao que vai cair na prova, bem semelhante. E aí eu posso colocar aqui, ó, uma distância de aplicação da carga, 1 metro, 1 metro, 1 metro, porque eu estou sem criatividade. E aí, por exemplo, eu vou pegar essa viga aqui, vou calcular reações de apoio, somatório de horizontais é igual a 0. Vou convencionar que para lá é positivo, não tem nenhuma horizontal aplicada nessa viga. Então, se eu colocar, né, isso aqui é uma viga isostática, então eu tenho que colocar apoios diferentes, vou pôr aqui um HA, né? Então, esse apoio aqui é um apoio fixo, esse apoio aqui é um apoio móvel. Se eu colocar um carregamento aqui para cima, somatório, né, vou fazer somatório de verticais, igual a 0. O que aconteceu que essa luz apagou aqui? Aí. Então, RA mais RB. O pernilongo doidão aqui, ó. Sai pra lá, pernilongo. Deixa eu jogar um repelente minhas pernas aqui, que esse pernilongo tá. RA mais RB tá subindo, então é positivo. Vou jogar os negativos pro lado de lá da minha equação. Então vai ter 10, mais 10, mais 10, que são as 3 cargas de 10, né? Então, RA mais RB. R
igual a 30 quilonewtons. Se eu fizer um momento aqui, né, somatório de momento igual em A, igual a 0. Estou calculando reação de apoio, igual a gente calculou nas outras aulas. Daí, eu vou ter, por exemplo, né, estou calculando nesse ponto. Então, quais são as forças que causam o momento nesse ponto? Vamos lá, 10 vezes 1. Olha, está rodando para cá. Então, vai ser negativo. Aí, menos 10 vezes 2, que é a distância, né, da segunda carga lá para o ponto A, né, 2 metros. Então, meu cachorro, menos 10 vezes 3, mais o RB vezes 4, é igual a 0. Estou calculando só as reações de apoio até agora. Poderia fazer direto, não vou fazer direto, porque eu tenho 3 cargas, eu sei que RA é igual a RB, que vai ser igual ao número de carga dividido por 2, né? 30 dividido por 2, que vai dar 15. Eu posso fazer direto só para este caso, eu vivo falando isso para você. Só pode ser calculado quando a carga quando a viga é simples, simétrica, as cargas são simétricas e os apoios são desse tipo simples, né? Então, vou ter que RB. Se as cargas forem igual, pode fazer isso? Se for simétrico. Se tudo for simétrico. Ou seja, se eu partir minha viga aqui no meio, ó, é igual para lá, é igual para cá. É igual para um lado, eu posso colocar aquele símbolo de simétrico. Né? Aí eu posso fazer isso, somente se isso acontece, tá? Aí o RB, fazendo pelo caminho longo, vai dar 15. Vai dar 15. Ah, não, gente. 20, 30, mais. 4 de 20. Dá 15. É igual a 15 quilonewtons, tá? E aí eu venho e jogo 15 aqui e acho que RA é igual a 15 também. Pronto. Quilonewtons. Calculei reação de apoio. Isso aqui já é, ó, seção 1. Não, unidade 1, seção 1. Seção 2. Não, unidade 1, seção 2, tá? Por exemplo, isso aqui é uma coisa que a gente viu. Aí eu vou começar a desenhar ali meu diagrama de momento de cortante, momento fletor. Colocar a viga. O RA é 15, né? Que eu achei ele aqui, ó. Então, ele sobe lá, coloco 15. De RA até esse ponto aqui, nada acontece, então ele é o cochutinho. Né? Ele vem aqui, ó, eu tenho 15 aqui. Aí ele perde 10, porque ele subiu 15 aqui, ó. O RA subiu 15. Na hora que ele chega aqui, ele perde 10, porque o 10 está descendo. Então, ele vem para cá, 5. Chega aqui, perde mais 10, volta. E aqui, como ela é simétrica, ela vai ter, tipo, o mesmo comportamento. Termina aqui. Bonitinho. Então, ele vai dar 5, aqui vai dar 5. Aqui vai dar 15. Mais, menos. Esse é o diagrama de cortante. Eu posso fazer com ele o diagrama de momento fletor? Posso. Primeiro, para eu calcular a flexão, né, a tensão máxima de flexão que ocorre nessa viga aqui, se eu quiser, para eu fazer isso, eu tenho que achar o ponto de momento máximo. Para eu achar o momento máximo, eu vou olhar aonde que esse diagrama corta o eixo. Ele corta nesse ponto. Corta o eixo assim, quer dizer, trocou de sinal. Ele era positivo, passou a ser negativo. Ou seja, ele acontece no meio da viga. Aí eu posso, por exemplo, para eu achar a tensão máxima, eu tenho que fazer o momento máximo vezes o Y, né, da minha seção transversal, que a gente vai falar dele agora há pouco, dividido pelo meu I, momento de mim.
Daí, como é que eu vou fazer, então, para calcular o momento ali naquele ponto, sem muito sofrimento? Eu posso calcular a área desses diagramas aqui, ó, uma parecida com a outra questão que vai cair. Eu posso calcular a área desses diagramas. Eu sei que para cada ponto de aplicação de carga, ou seja, cada mudança nesses caixotinhos, eu tenho 1 metro. Então, eu tenho que para esse caixotinho aqui vai ser 15, que é a altura dele, a área, né, desse caixotinho. É 15 vezes a base, porque é a área do retângulo. Então, o meu momento nesse ponto aqui, ó, vai ser a área disso aqui. E aí eu posso somar ele com a área disso aqui, que aí eu vou encontrar um momento nesse ponto aqui. Que vai ocorrer nesse ponto. A área desse caixotinho aqui vai ser 5 vezes 1. Então, o momento que ocorre, o momento máximo que ocorre nesse ponto aqui, que é o momento máximo, o momento que ocorre nesse ponto, e por acaso venha a ser o momento máximo, vai ser 15 mais 5, que é 20. Então, é 20 quilonewtons, quilonewtons por metro, que é o momento máximo. Mas eu posso resolver isso aqui com aquela tabela que eu ensinei durante a aula. Eu posso resolver isso aqui fazendo somatório de momento no ponto, naquele ponto, vamos pôr o nome desse ponto aqui, ó, de M. Eu posso fazer o somatório de momento nesse ponto, analisando a minha viga lá, ó, com os carregamentos. Tá? No caso, eu vou utilizar ali 20 para calcular a minha tensão máxima, porque eu cheguei a essa conclusão aqui olhando o diagrama de cortante. Tá? Isso tem uma questão lá que fala disso, ela está na apostila. Então, vocês não sofrem com ela, não. Tem uma igual na apostila. É igual, mas deve ter mudado o valor. Aí, para eu calcular a tensão máxima, eu vou usar o momento máximo, que é 20. Vezes o Y dividido pelo I. Bom, o Y dividido pelo I, primeiro o Y. Eu vou chutar uma viga aqui para a gente analisar o Y e o I, para vocês saberem o que é o Y e o que é o I. A gente vai pensar nessa viga retângulo. E nós vamos colocá-la com a seção que eu não coloquei antes, que é 30 por 60, para ficar diferente, centímetros, tá? Então, eu vou... O meu I máximo, se eu quiser pegar o meu I máximo aqui, ó, né? Da seção, porque para eu achar a tensão máxima, eu tenho que achar o meu I máximo, ou seja, o que é o I? O I é a distância de aplicação da carga até o ponto onde a carga é aplicada. A carga, vamos supor que eu esteja calculando um ponto aqui que ele tenha, eu fiz isso na última aula lá, 20 centímetros, né, de distância para o eixo. Ele não é a minha tensão máxima, ele ocorre no meio da seção transversal. Agora, se eu colocar ele, né, em qualquer ponto aqui, ó, no topo ou na parte de baixo da minha figura, ele é a seção, ele é o meu I máximo. O máximo que meu I pode ser aqui, ó, porque ele é a distância do centro de massa ao ponto que eu estou analisando, ele vai ser esse pedaço aqui, ó. Esse é o meu I máximo. Ou seja, o meu I máximo não é o desse ponto, né? Vai ser daqui até aqui, vai ser 30. Se eu estiver analisando uma seção retangular. Lá na flexão oblíqua, a gente vai analisar para figuras complexas. Mas por aqui vamos ficar no quadradinho, porque a prova vai só até aí. E aí eu vou substituir o valor aqui. Eu já cheguei à conclusão que meu Y máximo é 30. Então, vai ser vezes 30. Só que eu vou colocar em metro. Dividido pelo meu momento de inércia. Bom, eu já falei, né, que o I é igual a base vezes a altura ao cubo sobre 12. Então, vai ser 0,3 vezes... Qual que é a base? É 0,3, tá, gente? Não confundir com o I. Estou falando da base. A altura é o quê? 60. 0,6 ao cubo sobre 12. Vai dar eternamente aquele número feio. 3,63 eleva vezes 2 de 20. 0,0
0,54. Então, vai dar 20 com 3 vezes. Deu tensão máxima igual a 1,11 quilonewton por metro quadrado. Não vou fazer transformação de unidade, porque teve uma aula só para isso. Não, mentira, não teve uma aula só para isso. Durante a última aula, eu expliquei aquilo ali. A prova não sai muito disso aí. Nem tem como eu sair muito disso aí. O a mais que tem na prova é a matéria de hoje. Eu nem sei se eu coloquei na prova. Deixa eu ver se a prova ainda está dentro aqui. Ai, Jesus amado. Atenção lá no meio. Qual que é a diferença agora? Vocês entenderam alguma coisa aqui? Eu calculei a tensão máxima ali, que essa peça está sujeita para esse carregamento. Dúvidas? Nada. Hoje, acho que eu vou ficar só na teoria. Eu não sei mesmo. Bom, essa que eu fiz agora é a tensão normal. É simples. Não, mentira. Essa é a tensão simples. Tensão simples que ela acontece quando temos somente momento fletor. Se eu tiver qualquer outra coisa lá aplicada na minha seção transversal, é igual essa aqui, né? Era uma tensão que tinha cortante, ela tinha cortante, a gente viu que ela tinha cortante, mas a cortante, ela não entra no cálculo dessa tensão. A cortante vai entrar no cálculo do cisalhamento. Aí, quando eu tenho uma força normal aplicada na seção transversal, ou seja, eu tenho uma viga com carregamento, assim, né? E aí eu teria essa componente, por exemplo, eu teria 10 kN. A viga com carregamento distribuído de 10 kN por metro. E eu teria essa componente normal. Ou seja, se eu analisar, né, se eu pegar minha viga aqui, cortar e olhar para ela assim, eu vou ter uma forcinha normal ali, atuando na minha seção também. Só que nesse caso aqui, ela estaria atuando no eixo. Né? Ou seja, era como se eu estivesse empurrando a minha seção transversal para dentro, ou puxando ela para fora. Porque pode ser de tração ou de compressão. Né? Tração positiva, compressão negativa, que a gente fala. Então, eu posso ter essa tensão normal produzida por outros momentos fletores que atuam também, ou eu posso ter uma tensão normal produzida por esse carregamento aqui, que é esse segundo caso aqui, né? É o segundo caso. Eu tenho essa tensão normal, mentira, é o primeiro caso. Primeiro caso. Eu tenho essa tensão normal produzida por uma força normal também aplicada ali no meio da minha seção. Isso complica um pouco, né? Porque além da tensão do momento fletor apresentar uma tensão atuando na minha seção transversal, eu também vou ter essa força ali, né? Por exemplo, eu estou analisando a viga ela fletiu, né? Ficou feia a minha flexão. E aí eu corto ela aqui, né? Para analisar o diagrama, né, dela lá, ela cortada. E eu vou ter aqui, por exemplo, uma força de compressão na parte de cima, uma força de tração na parte de baixo. Compressão e tração. Aí,
além dessas duas forças que são causadas pelo meu momento fletor, eu vou ter aqui uma força normal também atuando. Vamos supor que essa força também é de compressão. Então, ela vai contribuir para a compressão que estava atuando nessa seção, que já estava atuando nessa seção por conta do momento fletor. Tá? Aí no livro lá tem, exemplificando, isso aí é a viga cortada, só que ela está em 3D, né? Está isométrica, né? Então a viga cortada aqui. Tem uma força de compressão aqui, saindo da minha seção. E um momento fletor atuando aqui, que é aquele que a gente já estava calculando. Então, eu tenho essa força aqui, mais o momento fletor. Nesse caso aqui, ó, deste desenho em particular, esse momento fletor está girando assim. Ou seja, aqui embaixo eu tenho uma tração, o momento fletor está causando uma tração, e em cima ele está causando uma compressão. Como essa força aqui, que está aplicada lá no eixo, ela é uma força de tração, ela está contribuindo, então, para a minha tração ali. Ela vai contribuir para a tração e subtraindo a compressão. É só isso que ela faz, tá? Ela contribui para as outras duas forças que são aplicadas, que surgem ali através do momento fletor. Dúvidas? Agora, só que ali, além disso, ele mostra esse momento em Z que estaria atuando, que é esse momento que a gente viu o tempo todo, que a gente fez o exercício agora, ele é um momento que está atuando. No eixo Z, Davi, considerando que o eixo Z está para esse lado aqui, né? E aí, eu posso ter esse diabo desse momento agindo também no outro eixo, Davi, que seria o eixo vertical. Aqui é o eixo horizontal, tá vendo o Z? E aqui ela estaria agindo em Y, aqui também. Então, quando ela age em Y assim, aí eu vou ter que fazer, ela não vai ter nenhuma contribuição aqui nesse caso específico. A força de tração não contribui com ela. Porque no eixo, eu não vou ter, nesse eixo aí, o meu momento fletor não causa tração ou compressão na parte de cima ou na parte de baixo. Ele vai causar nas partes laterais, porque está aqui, nesse lado de cá, ele está, né, nesse lado aqui, ó, ele está causando uma tração, e do lado de cá ele vai estar causando uma compressão. Essa aqui, ó, em teoria, é a flexão normal composta, ou seja, uma flexão com contribuição de uma força de tração de compressão ali na seção transversal da viga. E aí, para eu deduzir a equação dela, é muito simples, né? Se ela aqui está contribuindo com a minha tração e minha compressão, é só eu somar a tensão, né? Não é tensão é igual a força sobre área. É só eu somar as duas. Quando está somando, quando elas estão no mesmo sentido, ou seja, dos dois lados da tração, eu somo na parcela. Se elas estão em sentidos opostos, ela causa compressão, então eu tiro na parcela. Na outra parcela lá. Dúvidas? Ninguém entendeu nada? Aí, é isso aqui que ele fala, só. Ou seja, eu estou somando a tensão causada aqui pela força dividido pela área. E essa equação que é igual à equação que eu usei no exercício que eu fiz agora, né? Momento, vezes, né? Aqui está com Y, aqui está com Z, porque eles atuam em eixos diferentes. Eu não vou seguir em frente essa matéria. Porque eu acho ela uma matéria difícil. Para eu cobrar agora na prova, vai ficar complicado. Eu vou, e eu também não estou passando bem. Dúvida, gente? Vocês querem pedir alguma coisa, alguma colaboração minha hoje? Eu não vou. Professor. Pode falar. Como a gente vai ter prova semana que vem, é possível fazer uma revisão
naquilo que vai cair? É porque é muito conteúdo para eu montar uma revisão. Não tem, hoje eu não consigo dar essa revisão. Tá? E eu não acredito que eu vou conseguir dar essa revisão no resto dessa aula agora. Nem se eu estivesse passando muito bem, eu não conseguiria falar, né? E assim, eu tentei fazer um exercício agora, mas eu acho que não contribuiu, né? Tentei fazer um exercício agora para, né, resumindo um pouco a matéria que foi dada até agora. É a revisão que eu consigo dar, que eu consigo passar. Mas que eu posso fazer é outros exercícios. Mas eu não... Oi. Professora, seria possível só dar um norte para a gente? Como assim? Um norte assim. Estudem flexão composta normal, por exemplo. Mas são 10 questões. O problema é isso, eu tenho que dar uma prova com 10 questões. Não vai cair, eu não vou cobrar normal composta. Se eu cobrar normal composta, né, vou cobrar o que eu falei na aula hoje, que seria essa parte mais teórica. Tá, eu vou até retirar algumas questões aqui, para ver se simplifica. Eu dei só um exemplo. Fala assim, Entendi. Não, talvez é pedir muito, sabe? Mas assim, se falasse, estudem reações de esforço. eu vou falar o que vai cair na prova, questão por questão, mas é porque eu vou mexer na prova ainda. Então, eu vou olhando aqui, por exemplo. Primeira questão. Eu tenho uma questão teórica perguntando o que é um momento de inércia e o que é o momento estático, né? E com o que eles se relacionam. Isso aí lá na primeira aula. Tá? O momento de inércia, qual que é a função do momento de inércia, como é que ele é calculado. O que é importante na matéria, né? Por exemplo, é saber o que é o momento de inércia, o que é o momento estático, o que é o centroide, qual que é a função do centroide, como que eu calculo o centroide, como que eu calculo o momento estático, como eu calculo o momento de inércia, tá? Que isso aí era lá na primeira aula. Deixa eu ver o que mais. Na segunda questão, eu vou mudar o desenho da questão, mas eu vou manter o entendimento da questão. Estou dando ali uma carga distribuída no meio da viga, tá? Parecido com aquele... deixa eu ver. Não é parecido. Mas essa questão, por exemplo, ela tem uma semelhante na apostila, mas ela está com uma carga triangular. Eu vou tirar a carga triangular, porque eu não fiz o exercício. Com carga triangular. Né? E eu tenho uma carga triangular no meio da viga e pedindo para calcular ali as reações de apoio, tá? Na verdade, nem são as reações de apoio, o valor de RA, que é uma das reações de apoio, tá? Para calcular ela. A outra questão, eu tenho um diagrama de esforço cortante e ele pergunta qual que é o momento do ponto. Acabei de fazer, né? Acabei de fazer, a partir do diagrama de cortante, como é que eu pego o momento? Eu calculo a área do diagrama de cortante, né? Aí eu consigo, isso, vou somando eles, né? Eles têm sinais, se ele está positivo, eu somo positivo, se ele é negativo, eu somo negativo. E eu consigo chegar no momento fletor a partir do diagrama de esforço cortante. É uma questão que também está na apostila. Essa questão que eu vou tirar, porque é dessa matéria que eu dei hoje e que eu não dei completamente. Depois tem uma viga do Ribellet, tá? Você calcular, eu tenho ali um engaste no ponto A e no ponto B não tem nada. E pede para calcular a flexão máxima absoluta que ocorre no engaste. Então, tá pedindo a tensão de flexão, né? Eu vou calcular o momento no ponto A e vou calcular a tensão no ponto A. Depois, pede a tensão também. Tem uma viga aqui com uma viga quadrada, 120 por 60, a questão do livro do Ribellet. Ela tem um momento atuando ali e pergunta qual que é a tensão máxima que ocorre naquele elemento. Também.
vai jogar ali o valor máximo do Y, né? Aí você acha o valor da tensão máxima que ocorre no elemento. Com o Y, você tem a viga quadrada, né? Já dei o momento fletor. Você não tem que calcular mais nada, só tensão, jogando na equação. Nessa equação está aqui na tela. Aqui. Depois dessa viga que eu acabei de fazer, só com a carga a mais, em vez de ser 3 cargas de 10, é 4 cargas de 10, pergunta qual que é o RA e qual que é o RB. Depois a mesma questão e pergunta qual que é a cortante máxima e o momento máximo que ocorre. Tá? Também eu acabei de fazer lá no quadrinho. E a última pede para calcular o Y do centro de massa de uma viga T. Né? Eu tenho uma viga T e pede para calcular qual que é a altura do centro de massa. A última questão, eu acho, que é uma questão teórica, que eu não sei quem fala essa questão, peraí. Como é que é? Peso próprio. Ah, tá, uma carga é uma questão sobre peso próprio, tá? Tá perguntando ali, peguei uma viga, reforcei essa viga com uma tal seção e tá perguntando como é que vai ficar o peso próprio dessa viga. Eu tenho a impressão que essa aqui também tá ipsis lipsis lá na apostila. Então, assim, dicas. Faça os exercícios da apostila até a sessão da unidade 2, sessão 1, que é até onde eu fui. Cada semestre que vai eu vou mesmo na matéria. Mais assim, reação de apoio e tensão. Eu vou tirar questões de tensão, né, normal, flexão normal composta, e vou colocar de tensão mesmo, como é que calcula lá uma tensão para mim. Aplicando essa Professor, a equação. apostila é unidade 1? E? Unidade 1, vou escrever. É S. Peraí, unidade 1 inteira e a unidade 2, seção 1, tá? Só isso aqui que eu dei. Essa parte de flexão normal composta, se eu cobrar, vai ser teórico. Porque hoje eu não estou dando conta. Aí eu vou falar isso tudo. E o aluno, ele é assim. Na minha primeira prova, vocês ficam ansiosos. E aí vocês veem que é tranquilo. Aí depois vocês relaxam total na última prova. Então, eu vejo que isso está acontecendo assim, nas minhas matérias. Pinho longo que está frenético. Então, assim, a prova não é difícil. Eu vou dar a prova por 24 horas. A minha prova vai ficar aberta por 24 horas e é na semana que vem. Só isso. Eu tenho que dar um exercício para vocês entregarem, porque afinal de contas tem que lançar, não. Se eu der só aquele exercício lá, aí já era, né? Eu vou dar mais um aqui, ó, para vocês fazerem. Vamos lá, arquivos. Vou pegar um exercício de alguma outra matéria que eu dei. Né? Vamos ver aqui. Momento de inércia. Ação de apoio. Eu tenho até uns. Aulas anteriores. 2. Exercício avaliativo 2. Não, esse aqui eu já dei. Tem que ser um, então. O 3 deixa eu ver o que tem no 3. 3 não dá para vocês fazerem. Esse aqui também não vai dar, não. Eu vou ter que fazer um exercício novo. Deixa eu ver aqui. Exercício avaliativo 1. Eu posso dar aquele ali. 3. Não, eu vou ter que fazer outro exercício. Se vocês me entregarem. Eu posso passar esse aqui também. Ele tá igual que tá lá na... Ele é o... Até bom para vocês estudar um pouco peso específico. Porque é o carregamento. É a unidade 1, tá? Aqui, ó, exercício avaliativo 2. Data de entrega... Dia da prova. É o dia 28. 28. Não, eu vou botar coisa. Esse exercício aqui não é muito.
Daqui a pouco eu mando lá no grupo para vocês o exercício. Deixa eu ver. O livro 1. Não, vou pensar melhor no exercício aqui e já mando para vocês resolver entregar no dia da prova. Gente, tem um problema com resistências materiais, é que tem que tentar fazer os exercícios, porque é complicado. Vou dar esse aqui, ó, que esse aqui eu resolvi ele em sala, aí eu evito, né, determinadas reações de apoio da viga. Que ele está resolvido na apostila, e não vai ter muito, não vai atrapalhar muito. Tem outros ali, mas... Não, vou dar uma pesquisada melhor. Não vou dar esse exercício. Aí eu vou mandar lá no WhatsApp para vocês. Tá, vou fazer um intervalo agora, vou arrumar o exercício e volto para discutir o exercício com vocês. Pode ser? Pode. Então tá bom. Daqui a pouco eu volto.
Voltei aqui rapidinho mesmo, só para fazer o comentário aqui sobre o exercício avaliativo, que eu acabei de fazer ele. Eu peguei ele lá na apostila, na página... mas ele está diferente, né? Página, sei lá, ele é o Faça Valer a Pena dessa seção 1.3, né? Eu peguei a mesma imagem, né? Ela tem um carregamento distribuído de 2,105, carregamento esquisito, né? E uma carga concentrada de 3 kN, aumento do apoio A. Aí o exercício está pedindo aí para você determinar as reações de apoio, calcular as reações de apoio RA e RB, calcular o diagrama de esforço cortante, né? Fazer o diagrama de esforço cortante, o diagrama de momento fletor, que um é parente do outro, né? Aí a D é o momento máximo e onde que ele ocorre, você tira essa informação tanto do cortante quanto do fletor, você sabe onde ele ocorre, o valor pelo diagrama de momento fletor. E aí você vai pegar ali e jogar naquela fórmula da tensão. Tensão tem até no exercício, vou copiar aqui. Nossa, o que eu abri de exercício aqui tentando achar alguma coisa mais tranquila. Esses materiais, público. Já colocou no AVO ou no grupo? Oi? Se eu vou o quê? Esse exercício avaliativo aí, o número 2, você já vai jogar ele lá no SMS lá? Eu vou mandar ele no grupo? No grupo de WhatsApp. E eu deixo ele lá na pasta também, tá? Eu não estou subindo as coisas para o AVA, não. Eu só queria copiar essa equação aqui. Não, vou fazer isso, copiar esse pedaço aqui, vou colar lá, para ver se facilita a vida de vocês. Né, igual a mesma coisa. Um pouquinho diferente, eu preciso dar uma treinada nesse cálculo. E atenção, né? Atenção. Usando essa equação aqui, você consegue calcular a tensão. Só que eu vou pôr aqui, o momento y máximo. Dúvida, gente? Todos, né? Não consigo nem editar a equação, perdi a capacidade. Tem um trem na minha frente aqui, ó, do Word. Eu não consigo editar a equação. Cadê? Não vai ficar assim. Consigo editar a equação. Vou pôr um parênteses aqui, que aí fica bom. Ó, aí ele pega e põe um trem. Pode deixar. Tem que calcular o momento de inércia, né? Se o momento de inércia não chega. É isso. Gente, tem que estudar a matéria. A prova não está complicada assim. Eu vou mandar lá no grupo. Eu não posso ter ideia de permissão. Gente, olha ali o que virou isso aqui. Aqui eu vou salvar como? Não salvo no Google Drive mais, gente? O que o Google Drive virou? Sim. Aí, tá salvo lá na pasta já. Vou mandar agora no grupo para vocês. WhatsApp. Tá bom? E aí a gente vai se falando. Se vocês estudarem, tiverem qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp que eu vou responder na medida possível, tá? Alguém mais? Algum comentário? Que eu vou encerrar a aula hoje mais cedo por questões de saúde. Tá bom. Bom. Agradeço a 24 horas aí. Alô. Boas melhoras. Tô achando até que... Sei lá. Depois a gente conversa mais. Valeu, pessoal. Melhoras. Valeu, boa noite. Boa noite. Valeu, melhoras aí.